Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Masterclass da Zigurá. Para quem já nos conhece, é um prazer tê-los aqui novamente. Para os novos que estão chegando, espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo que preparou o nosso palestrante de hoje e sejam muito bem-vindos também. Meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta urbanista e sou gerente de relações institucionais aqui da Zigurá. Eu vou estar moderando essa conversa com vocês nessa nossa masterclass. Quero rapidinho apresentar a Zigurá para vocês que ainda não nos conhecem muito bem. Nós somos uma instituição de ensino online que forma profissionais de engenharia, arquitetura e construção civil há mais de 20 anos. O nosso foco é a inovação e a transformação digital, e nossos programas, eles priorizam o aprendizado prático, as tecnologias de ponta e as metodologias colaborativas, que preparam os nossos alunos para os desafios do mercado do mundo real. Além disso, nossos programas são internacionais, então contamos com uma comunidade global com mais de 120, né, nacionalidades espalhadas por todo o mundo. A Masterclass de hoje é um oferecimento do nosso curso de aperfeiçoamento em desenho paramétrico com programação visual em BIM. Por isso, eu quero convidar o meu companheiro Eduardo Pinheiro, que vai falar um pouquinho de alguns detalhes desse curso para vocês. Edu, bem-vindo. Obrigado, Renata. Então, boa tarde a todos e todas. Só uma pincelada sobre este curso. Nós vamos abordar três temáticas importantes, que são a programação visual com o Dynamo, com o Grasshopper, e a programação textual com o Python. É um curso de curta duração, são 4 meses, e terá início agora no dia 22 de abril. É uma formação 100% online, síncrono, com aulas ao vivo durante a semana. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações, é só escanear o QR Code, que nós temos aí um enorme prazer em atendê-los, tá bem? E sobre... Tá, qualquer momento e qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar diretamente com a Renata pelo chat, tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa aula para vocês. Obrigada, Edu. Daqui a pouco eu vou deixar para vocês o link aqui no chat, para quem quiser pedir mais informações. E agora eu quero apresentar a Masterclass de hoje e o nosso palestrante. Vamos falar hoje sobre Revit para FC, como configurar os MVDs e P7s para fluxos de trabalho BIM mais eficientes. E o nosso palestrante de hoje é o Jadson Damasceno Rabelo. O Jadson, ele é arquiteto e engenheiro civil, é especialista em BIM e ele foi aluno desse nosso curso de desenho paramétrico aqui da Zigurat. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje para mostrar tudo que ele aprendeu nesse curso e toda a sua expertise. Jadson, bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai tentar fazer uma palestra bem prática, o mais prática possível, tentando passar por algumas coisas teóricas, mas bem pouca coisa teórica. Então a gente não vai ter apresentação de slide. Eu vou estar explicando algumas coisas de MVD. Para quem não conhece, MVD é onde a gente configura o que a gente vai mapear dentro de um arquivo do Revit, que é o nosso foco hoje, para fazer a exportação do IFC. E como a gente vai trabalhar os parâmetros compartilhados para mapeamento disso, e a gente vai entender as finalidades, os motivos disso. Obviamente que não existe um padrão, é importante isso está claro. Então, aqui é um exemplo de uma possível padronização, onde cada escritório, cada construtora vai ter o seu padrão específico, isso deve estar registrado na documentação desse local, perfeito? Vou começar compartilhando minha tela. Só esperar. Beleza. Então, primeira coisa, a gente tem essa documentação aqui da própria Autodesk. Isso aqui é um manual do Open BIM da Autodesk para exportação do IFC. Esse manual tem 51 páginas, ele é bem fácil de você achar na internet. Ele está um pouco desatualizado, porque ele é ali de 2022,
mas ele é bastante interessante para a gente entender como funciona internamente dentro do Revit a questão do Revit comunicando com o que a gente chama de Open BIM. O Open BIM, para quem ainda não tem conhecimento, eu acho que é uma coisa já muito difundida. O Open BIM ele é basicamente a comunicação entre softwares, simplificando bastante a explicação. Enquanto que o Closed BIM é trabalhado dentro dos mesmos softwares de uma única empresa. E é isso que a interoperabilidade do IFC permite você trabalhar entre diversos softwares. Então, basicamente, a temática de hoje, que é explicando essa parte do IFC dentro do Revit, de forma bem rápida, até porque a gente tem um tempo curto, é, e como a gente entende esse MVD para a gente entender as configurações e depois como a gente aplica isso dentro de um modelo. Então, a gente vai passar um pouquinho da parte teórica, vou mostrar onde vocês podem pesquisar classes do IFC, o que pode atender ou não. Então, a gente tem 3 sites diferentes, 2 são na língua inglesa e um na língua portuguesa, que é uma boa alma que teve a caridade de fazer para a gente, muito bom site, inclusive. E basicamente, essa única página desse documento da Autodesk, para quem quiser procurar, é Revit IFC OpenBIM Manual. Tem a versão em português, a versão original é em inglês. Basicamente, o MVD, se a gente conseguir ampliar esse cubo aqui para a gente entender, o MVD é isso aqui. A gente tem um objeto BIM com todas as informações. Cada cubo, cada seção desse cubo representa um tipo de informação. Então, quando a gente vai exportar isso para um IFC, a gente não precisa de todas as informações. As informações ela têm que atender um uso específico BIM, seja ele da fase de orçamentação, seja ele na fase de planejamento, ou seja ele na gestão de ativo. E você vai, então, o que vai carregar dentro do seu IFC são as informações que você precisa. Então, o meu Revit, que está aqui simbolizado teoricamente por esse cubinho branco aqui, cheio de seções, é onde eu tenho todas as informações macros. Esse arquivo IFC que vai ser disponibilizado para outros softwares e outras partes da gestão BIM, principalmente no OpenBIM, vai carregar um pouco menos de informação que vai atender aquele uso específico. Então, eu acho que isso aqui é bem didático, bem claro, a gente não precisa entrar muito nos meandros ali do que é o UFC na estrutura em si, tá? Porque isso, para quem fizer tanto o Master Internacional em BIM Manager quanto o de curso do curso paramétrico, isso aí já começa a ficar um pouco mais claro. Fechando isso aqui, a gente vai entrar aqui agora nos sites. Então vamos lá. A gente aqui dentro dos sites, a gente vai começar a entender as classes do IFC. Então, dentro das classes do IFC, a gente tem o Bonsai BIM, que é uma iniciativa pública de programadores e desenvolvedores, que para quem não conhece o Bonsai é um programa open source que a gente pode usar para fazer auditoria e muitas outras coisas, inclusive fazer auditoria de IFC. E dentro do site do próprio Bonsai BIM, que o Bonsai é uma extensão hoje do Blender, né? É como se fosse um software dentro de outro. Então, dentro desse site, eu vou copiar aqui. Eu vou copiar depois, vou passar o site, depois eu passo, mostro. A gente consegue pesquisar. O que eu acho muito legal dentro do Bonsai BIM, para quem não sabe, eu acho que isso também deve ser muito consolidado, mas para quem não sabe, a gente tem algumas categorizações de FC que a gente hoje trabalha mais comumente no mercado, que é o 2x3, o 4 e agora está entrando o 4.3. Mas normalmente se trabalha com o 2x3 e o 4. Por que eu gosto tanto do bonsai? Os outros, antes de eu explorar o bonsai, eu vou mostrar os outros. Se eu for no site da BuildSmart, que é que a gente chama de órgão regulamentor da tecnologia BIM, quem determina certas coisas, se eu tentar procurar, por exemplo, a Railing, a gente tem que procurar os termos em inglês nesse caso aqui, mas a BuildSmart já está em tradução para os termos, então a gente consegue colocar algumas coisas em português. A gente digita Railing, coloca a classe aqui, está carregando, na internet eu acho que está no computador sobrecarregado, que eu abri um monte de programa para palestra, na verdade. Não, como está demorando, vamos ali na wall mesmo. Então, dentro da wall, a gente tem a classe, que a gente chama de classe mãe, que seria o IFC wall, e dentro do wall a gente tem os elementos, as classes filhos, ou dentro do Revit vai estar como predefined type. Então, dentro do wall a gente tem alguns subelementos. Então, a gente tem a parede standard, que é a parede padrão,
a parede de parapeito, que é a parapet. Só que dentro do site da BuildSmart a gente tem um problema. A gente só consegue pesquisar classes que estão relacionadas ao IFC 4.3. E o 4.3 ele vai ter um pouquinho mais de classes que a gente pode trabalhar em relação ao 4 e em relação ao 2x3. Então, dentro do BuildSmart é uma das opções de procura que a gente pode ter para fazer isso aqui. Obviamente, dentro da BuildSmart a gente consegue mudar a linguagem para português e entender. Mas aí a gente tem esse sitezinho aqui que é o chamado Bem Fácil. Ele é um sitezinho muito bom. E vamos procurar aqui Corrimão, ver se ele acha alguma coisa. Aqui a gente já pode digitar em português, que acha mais fácil. E ele já mostra aqui para a gente a primeira opção do resultado da pesquisa. Então, quando a gente entra no FC Rating, aqui está um pouquinho mais simplificado, mostra um pequeno resumo do que é essa classe e os tipos, que é o que está lá como Child Class, que seria as classes filhos dentro da BuildSmart. Então a gente consegue entender, beleza, eu preciso criar um BEP, um B-Mandate ou um anexo de FC, vai depender de como isso vai estar estruturado na sua empresa, e eu preciso mandar isso para os meus projetistas para que eles mandem o FC para mim, para que a gente seja apto a usar esse FC nas fases seguintes do meu uso BIM da minha empresa. Então, com essas pesquisas, você precisa definir os elementos para cada disciplina vão ter classes diferentes, e dentro da classe a gente tem também os tipos da classe. Então, um IFC Railing, ele vai servir tanto para corrimão, que seria o handrail, como para guarda-corpo, que seria o guardrail, e para as outras definições. Isso aqui é o 4.0. Dentro do 4.3, provavelmente a gente vai começar a ter outras definições a mais. E para quem quiser consultar como isso aqui foi estruturado, aqui embaixo tem um link mais sobre essa classe dentro da BuildSmart. Ele vai te direcionar para dentro dos standards da BuildSmart, como que essa estruturação desse FC ocorreu e como que ela vem. Você vai conseguir entender as relações dos objetos, quais são esses elementos de relação. E aqui tem uma parte bem legal, que é o que vai acabar direcionando a gente para a segunda parte, que vai ser a parte final. Aqui a gente tem o quê? Os P7, o Rating Common, ou seja, são os parâmetros comuns de P7s. Então, quando a gente vai fazer mapeamento de um P7, por boa prática, a gente não nomeia aquele mapeamento como, por exemplo, P7 Jadson, para ter uma aula com aqueles P7s, porque esses P7s, a gente subentende-se que aqueles P7s com o nome P7, eles vão vir padronizados nativamente do software. É uma forma de resumir isso de forma mais simples. Então, eu teria que colocar outro nome, por exemplo, FC Jadson, ou FC Construtora X ou Y. E a gente não, por boa prática, não deveria colocar P7 no nome dessa parametrização. Perfeito? Por conta dessas coisinhas aqui. Obviamente, a documentação é bem extensa para quem quiser dar uma procurada aqui uma lida depois. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui. E eu vou copiar esses links aqui para vocês, para quem quiser depois dar uma pesquisada, para quem não conhecer, mas eu acredito que muita gente deve conhecer. Bem fácil. Um BuildSmart. E o por último agora que eu vou mostrar, que é o que eu mais gosto, que é o do Bonsai BIM. Por que eu gosto mais do Bonsai BIM em relação aos outros? O em português, que é o Bem Fácil, ele vai te mostrar apenas classes relacionadas ao IFC 4.0. A BuildSmart sempre vai mostrar em relação à última atualização do IFC, que hoje é a 4.3. Enquanto que no Bonsai BIM, a gente pode escolher qual tipo de classe do IFC que a gente vai pesquisar. A gente pode usar o 4.2x3 para pesquisar, a gente pode usar o 4 como 4x3 para pesquisar. Então, por exemplo, se eu quisesse pesquisar dentro do 4x3 qualquer coisa relacionada ao wall, só digitar aqui, ele vai me aparecer todas as classes, mãe, resumindo, né? Porque quem está em cima, e depois as classes filhos que estão embaixo, que seriam os tipos. Ou que, para ficar mais fácil para quem trabalha com Revit, é como se fossem as instâncias desses arquivos, uma associação para tentar facilitar, mas não é necessariamente isso, mas é bem parecido. Então, você consegue pesquisar aqui tudo que está relacionado ao 4x3 e ver qual que te atende. Então, dentro do wall, a gente tem o IFC Wall, IFC Wall Type, isso vai depender da leitura do seu IFC depois.
E você tem todas essas categorizações de filhos aqui dentro, no 2x3. E a gente pode fazer essas pesquisas para fazer isso aqui no 4, na questão aqui do 4, IFC 4. Vamos descer lá embaixo até achar a classe correta, que seria o IFC Wall. Que é essa aqui. Se você reparar, a gente já tem mais classes filhos, tem uma quantidade maior de lista. Então, se essa lista uma quantidade maior, a gente também tem maiores possibilidades de personalização do nosso IFC para atender usos BIM. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente vai falar do IFC 2x3, ou 4, ou 4x3, a gente tem que entender se os softwares dessa empresa ou da gerenciadora que vai gerenciar esses objetos, os nossos projetos ou nossos modelos, eles estão aptos a ler essas classes. Por exemplo, até onde eu, conversando com um colega meu, o Synchron, ele só lê IFC 2x3, ele não lê o IFC 4. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas foi uma informação que eu peguei dessa pessoa que ela trabalha muito com esse software. Então, se eu vou ter um fluxo BIM que eu vou atender esse software, eu também tenho que estar preparado no BEP, uma exportação do 2x3 para as disciplinas que vão atender dentro desse software. Perfeito? Então, por isso é tão importante a gente conseguir intercambiar entre as diferentes posições do FC, que seria o 2x3, o 4, 4x3, porque a gente consegue entender qual é o tipo de classe classe filho, que poderia estar em comum entre essas três e facilitar na exportação tanto do 2x3 como do 4, mesmo que seja do mesmo projeto. Por quê? Dentro do Synchro que eu vou fazer ali o 5D ou o planejamento, eu posso exportar o 2x3 sem perder nenhum tipo de dado atendendo as classes, porque essas classes vão ser coincidentes no 4.0, que eu, por exemplo, poderia fazer uma auditoria dentro de um Solibri, por exemplo. Então, é por isso que eu gosto tanto do Bonsai. Então, para quem tiver um pouquinho de dificuldade com inglês, joga no Google Tradutor, qualquer coisa do tipo, e traduz, mas a gente consegue ter um acesso a uma documentação muito maior aqui pelo Bonsai, porque a gente tem acesso a essas três documentações. Então, passeando por isso aqui, aí agora a gente vai entrar dentro de como configura esses MVDs aqui no nosso projetinho. Então, eu tenho aqui o projetinho, eu já tenho um projetinho que já está com esses Prophet Sets classificados, a gente não vai passar montando tudo, porque não dá tempo. Mesmo sendo um projetinho pequeno, gasta um tempinho para a gente fazer isso. Então, a gente vai montar de algumas partes e depois eu vou abrir o projeto onde já tem tudo isso aqui preenchido. O que seria? Deixa eu só trocar aqui a questão da minha visualização, que está tampando aqui para mim. Beleza. O que seria? Então, aqui, o que já está classificado? Aqui são as propriedades de FCs de parâmetros. Então, aqui, eu consigo fazer como se fosse uma instância disso aqui para fazer as exportações. E o que realmente é onde seria como se a gente aplicasse para os tipos dos elementos, que seria a gente usa um plugin que já vem instalado dentro do Revit. Por mais que pareça que ele seja do Revit, ele não é necessariamente do Revit. Ele é um plugin que previamente ele era um plugin externo que foi absorvido pela Autodesk dentro do Revit, assim como o Dynamo. O Dynamo também já foi um plugin externo e hoje ele é interno. Que a gente vai vir aqui em File. Vamos mostrar um pouquinho desse plugin. Export, IFC, isso aqui é um plugin. Então, aqui, a gente consegue vir aqui e modificar o setup. Esse plugin aqui, a gente consegue fazer atualizações. Eu estou no Revit 2025, eu não achei nenhuma atualização recente para ele. Mas, se isso aqui tiver desatualizado para versões mais antigas do exportador do IFC, a gente vai ter alguns problemas que a gente vai entender lá no TXT. Então, aqui a gente tem os MVDs já pré-configurados, que são os MVDs padrões. Isso aqui, do 2025, ele é um pouquinho diferente para me configurar as classes em relação ao 24, 23 e os anteriores. E do 22 para trás também é um pouquinho diferente para classificar as instâncias, porque as instâncias elas começaram a ser inseridas no Revit 2023 para facilitar o serviço. Como que a gente faria isso anteriormente? Através de parâmetros compartilhados, que são os famosos PSETs. Então, a gente hoje não precisa mais fazer esses PSETs, a gente consegue fazer isso aqui dentro do próprio Revit,
mas para outras coisas a gente ainda continua usando os presets. Então aqui, vou pegar aqui, ó, IFC Configuration, já que está com o meu nome. O nome disso aqui, desse MVD, que já está salvo com o meu nome, porque não é para mim salvar nenhum, alterar nenhum outro. Vou dar uma fechada, vou vir aqui no InSession. InSession é como se eu tivesse pegando para configurar, deixa eu selecionar aqui de arquitetura, InSession. É como se eu estivesse pegando para configurar a partir do zero um mapeamento IFC das propriedades que eu quisesse. Ou seja, InSession, ele está livre para mim mudar essas caixinhas aqui. Então, essas caixinhas que vai determinar o que eu vou exportar. Perfeito? Aqui eu já tenho essa configuração que eu já fiz para mim, que ela já está adaptada para esse modelo e já está já tem aqui algumas coisas. Como o Revit está em inglês, eu tenho aqui já um print, porque eu não consegui achar nenhum jeito de traduzir isso para o português nativamente. Então, eu tenho um print que eu dou uma procurada na internet, mas eu consegui achar principalmente dessa parte final, que é onde tem mais texto. Então, aqui, primeira coisa que a gente vai começar configurando seria a versão do IFC. Então, aqui eu defino qual IFC que eu vou configurar, qual é a padronização desse IFC. Se vocês repararem, a gente tem aqui também o 2x2, mas ele, até onde eu sei, ele não é muito utilizado. O 2x3 é muito utilizado em infraestrutura ainda. O 4 já está melhor implementado. E o 4x3 ainda está engatinhando no uso. Apesar de já estar consolidado, hoje a gente já sabe que existem estudos para a implementação do IFC 5, que é onde deve mudar um pouquinho o jogo, principalmente na parte gráfica. Então a gente escolhe aqui a versão do IFC, a gente consegue definir quais são as características desse IFC, se ele é um IFC de arquitetura, se ele é de MAP, se ele é de estrutural. MAP, lembrando que o MAP ele vai atender hidráulico, elétrico, ar-condicionado e todos os complementares. O Coloring Mapping eu posso colocar através de um TXT, novamente, ou através da seção. A gente consegue escolher o tipo de exportação, pode ser um ponto IFC, pode ser um ponto IFC XML, um zip de IFC, zip de IFC XML, e você pode ir intercambiando e ver qual que melhor te atende. Dá para fazer uma pesquisa e ver como que isso é feito. A gente já está indo para meia hora, então não vou nem fazendo muito teste. Eu vou mostrar o que vocês têm de opção e o que vocês podem pesquisar para entender como funciona melhor. A parte que eu tenho uma tradução, que é a parte que eu considero um pouco mais significativa de estar explicando um pouco melhor. Só que aqui, dentro do Category Mapping, quando eu clico nesses 3 pontinhos, que essa é a principal diferença do Revit 2024 para trás, isso aqui vai estar lá dentro. Deixa eu dar uma fechada aqui só para voltar, bem rápido. Isso aqui vai estar aqui dentro de Export, vai estar aqui embaixo. Em Opções, é aqui que a gente configurava. Essa configuração de mapeamento geral do FC ficava aqui. A partir do Revit 2025, ela já faz parte do plugin / aplicativo. Vamos modificar o setup aqui. Você configura isso que está com a minha configuração. Que é basicamente isso aqui. As categorizações de todos os elementos dentro do Revit a partir disso aqui. Isso aqui já é um padrão que já vem instalado no seu Revit, que já vem configurado desse jeito, na verdade, que segue para conceitos da Build Smart. Então, o que está aqui atende a Build Smart. Só que nem sempre você vai conseguir usar isso aqui 100%. Motivo. Por exemplo, como eu falei, eu vou usar o exemplo da parede de novo. A minha parede de validação externa do meu prédio pode ser um IFC Wall Standard. Mas o parapeito da cobertura, que pode ser um platibando, depende da localização, esses nomes vão mudar. Você quer mapear isso para você ter um uso específico do orçamento, por exemplo, como IFC Wall Parapet. Então, isso aqui já não vai atender. Aqui eu aplico para todo mundo um tipo de classificação. Mãe, que aqui dentro do Revit vai estar IFC Class, e classificação filho, como vocês vão ver na Build Smart, que aqui é Predefined Type, ou tipo pré-definido, eu não lembro como está isso aqui em português. E vocês podem configurar isso de forma geral para todos os elementos, se vocês forem sair das regras da Build Smart, digamos assim, mas não recomendo você mudar diretamente através disso aqui, porque isso aqui é um arquivo TXT que está na raiz do seu Revit. O que eu recomendo, se você for fazer isso, duplica ou cria um novo, vamos lá, duplicar isso aqui,
Vamos dizer que esse aqui é meu IFC JDR, que seria a configuração de exportação, e agora sim eu posso mudar as classes. A partir do momento que eu mudo isso aqui vai estar linkado com o arquivo TXT, que você pode estar salvo no seu computador ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, deixa eu exportar esse template aqui, deixa eu colocar ele aqui na parte de download para ficar mais fácil de localizar. Fez o download. Opa, esse aqui é o que a gente vai usar hoje. Deixa eu abrir aqui o download. Não abriu? Deixa eu clicar deixa eu aqui. Abriu. Então, isso aqui é o que você muda. Então, qualquer coisa que você mudar ali vai estar mudando justamente esse arquivo. Para quem usa Keynotes e usa o PyRabbit, é muito parecido. Você usa um plugin como o PyRabbit para fazer gerenciamento de Keynotes, que é o que a gente fazia antigamente através de um TXT na mão. Então, isso aqui não é um espaço, isso aqui é um tab. Então, o Pro IFC funciona do mesmo jeito. É como se a gente tivesse uma espécie de PyRabbit interno fazendo esse gerenciamento do nosso TXT. Então, é por isso que eu não mudo o que vem dentro do Rabbit. Eu duplico ou crio um novo TXT e aqui eu altero as características das classes mães. Primeiro, para mim não perder essa padronização da Build Smart que vem dentro do seu software. Então, isso aqui, no primeiro momento, para mim não vai fazer diferença, porque eu vou atender a Build Smart na maioria dos itens, mas itens específicos eu vou atender de outra forma, porque eu preciso do meu uso que aquela classificação esteja de outra forma. Por exemplo, se eu chegar aqui na wall, IFC wall, isso aqui normalmente isso aqui fica dentro do standard, vou fechar aqui porque isso aqui eu vou mostrar lá na instância. E aqui todos os elementos de paredes, wall sweep, etc. Mas todos os IFC wall, todas a wall, que são as paredes, vão sair como IFC wall. E a classe filho aqui está em branco, ela costuma ir como standard quando você exporta padronizado, com essa padronização. Exporta com essa padronização. Então, a gente vai mostrar agora como que a gente muda isso aqui. Aí eu vou mostrar isso aqui e depois eu volto para continuar essa explicação aqui que a gente já faz a exportação. Beleza? Fechando aqui. Então, a gente tem essas coisinhas aqui que toda vez que eu posso mudar, por exemplo, alguns elementos até o Revit 2024, 2023, o 2025, isso aqui já está um pouquinho mais liberado. Eu não sei até qual ponto, porque eu não testei 100% de todas as classes. Mas, por exemplo, Curtain Wall, que seriam as paredes cortinas, Revit 2024 para trás, você não conseguia exportar ele como essa parede cortina como outra classe. Então, por exemplo, alguns lugares querem usar as paredes cortinas como uma janela. Apesar de não ser uma janela, uma parede cortina é uma parede, é uma vedação. Isso foi pensado porque isso atende parâmetros internacional. A nossa pele de vidro é uma parede, por mais que a gente, como brasileiro, a gente tende a não interpretar aquilo como uma parede. Por isso que o nome é curtain wall, parede cortina. Mas aqui, dentro de alguns projetos, alguns lugares vão querer usar essas paredes cortinas como esquadrias, mesmo que não deva ser o melhor fluxo. Então, do 2024 para trás, isso era bloqueado, você não conseguia exportar como outra categoria. Um IFC 25 eu sei que já pode, a curtain wall você já consegue. Outros itens que eram bloqueados eu não testei ainda. Mas, por exemplo, não é porque é um window, a gente pode colocar isso aqui como porta se eu quiser. Se eu vim aqui, dentro dos FC parâmetros, que seria aqui dentro da parte de instância, muda isso aqui para uma porta. Por que isso aqui poderia ser uma porta? Vai depender de muita coisa. Aí a gente escolhe Predefined Type. Ok. Na hora que eu exportar, o meu FC vai carregar isso aqui como uma porta. Mesmo que as outras janelas já estejam. Isso aqui, esse mapeamento aqui eu fiz através de Dynamo, tá? Por isso que a gente tem esse monte de vista aqui. Eu vou mostrar algumas rotinas para vocês que facilitar esse preenchimento na instância. Então, aqui é uma instância. Para ficar fácil de entender, também não sem aprofundar muito, então vai ficar um pouco superficial. Mas, basicamente, instância é tudo que aparece para você nessa caixinha aqui da sua vista. Parâmetros de tipo é tudo, deixa eu clicar aqui na janela, fica melhor, é tudo que eu preciso entrar no tipo para editar.
Então, tudo que tem aqui vai ser aplicado para todas as famílias desse tipo de janela. E cada tipo de janela pode ter um parâmetro de distância específico, que é o que você configura aqui. Então, a mesma janela pode ter duas classificações diferentes de FC através da sua instância, assim como outros parâmetros que a gente vai inserindo ali dentro. Por que que a gente pode usar, por exemplo, uma janela como porta, ou, no caso, uma porta de vidro, que normalmente é o que ocorre, que é uma porta de vidro que tem acesso à sacada? Aqui no Brasil, muitas vezes a gente usa essa porta de vidro como elemento de ventilação. E muitas vezes, para fazer alguns cálculos de ventilação, dependendo do seu uso BIM, você vai mapear essa porta como uma janela, mesmo que na sua construção ela seja construída como uma porta. Então é por isso que algumas vezes se mapeia porta de vidro que está para a sacada como uma janela. Além de você poder fazer outras coisas, como configurações térmicas, análises energéticas, etc., e você consegue fazer isso. Eu vou abrir uma rotina de Dynamo só para mostrar para vocês como que isso aqui foi configurado. Por que que eu tenho essas vistas aqui 3D separadas aqui, ó? Então, aqui eu tenho todos os elementos desse projeto. Box, cadeira, calha, tudo que está aqui é para atender a minha dupla verificação de mapeamento. Então, por exemplo, deixa eu selecionar aqui FC cadeira. Aqui não... Esse aqui mudou. Esse aqui eu devo ter perdido quando eu modifiquei. Beleza, a calha está certa. Então, aqui eu só tenho uma calha. Deixa eu ver se a cama... Eu perdi as configurações. Porque isso aqui estava no Revit 2024, tá? Eu atualizei para mostrar no 2025 para vocês. Então, algumas coisas devem ter sido perdidas. Ah, isso aqui é só para uma cobertura de uma água, cobertura de de 4 águas. Eu acho que os mobiliários todos perderam. Deixa eu só conferir. Perdeu. Paredes. Paredes, a gente tem aqui tudo feito com método de cebola, nesse caso aqui, porque era para a gente obedecer outras coisas. E o que seria parede de parapeito, que é a parte de cima ali. Então, esse FC aqui, ele está todo fatiado dentro de vistas para que facilite o meu mapeamento através do Dynamo. Perfeito? Então, como que eu uso esse mapeamento dentro do Dynamo? Que é uma rotina que tem aqui, que eu tenho aqui internamente. Manager, deixa eu abrir o Dynamo. E aqui eu tenho dois tipos de classificações do Dynamo. Eu tenho tanto para todos os elementos, como por especificações de vistas. Como que eu estou mostrando para vocês? É por especificações de vistas, é o que eu vou usar, tá? Sem querer eu fechei aqui, desculpa. Então, aqui dentro, eu tenho algumas configurações de vistas. Essa rotina, se você perceber a quantidade de vista que a gente tem lá, isso aqui é maior, é bem maior. Então, aqui eu dei uma limpada para distribuir essa rotina. Eu posso mandar para vocês e vocês podem estender essa rotina. Rotina de Dynamo. Por mais que aqui vocês estejam vendo uma sequência de um grupo, aqui é um grupo para atribuir os FCs da instância para porta, janelas e wall do parapeito, não lê em ordem, tá? E não, assim como qualquer elemento de programação, ele lê isso aqui ao tudo ao mesmo tempo. Então não interessa a ordem, isso aqui poderia estar assim, desorganizado. Não é o melhor jeito de trabalhar, mas a gente sabe que nem sempre todo mundo segue uma organização. Então, não importa como isso aqui está organizado. Isso aqui é lido ao mesmo tempo. Primeira coisa, deixa eu só dar um check aqui. Porta está mapeado separado e porta interna. Vou mapear essas duas portas de formas diferentes. Vou selecionar uma porta aqui. Deixa eu ver as classes filhos que a gente tem aqui. Então, a gente tem essas classes filhos. Se eu fosse selecionar uma por uma,
ou tentar de outros jeitos, eu poderia selecionar tudo ao mesmo tempo, só que você teria que fazer essas espécies de filtro. Eu poderia selecionar os tipos no projeto, e aí ia ficar faltando essas aqui. Como eu gosto de tentar automatizar o máximo possível, eu deixo uma vista com tudo isso aqui dentro do mesmo lugar. E eu posso mapear isso aqui da melhor forma. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vou checar. Aqui eu tenho 4 opções. 5 opções, desculpa. Então, o que que eu vou usar? Para a porta externa, vou usar IFC Door, IFC Gate, para mudar, para deixar como se fosse um portão mesmo sendo uma porta. E para a porta interna, eu vou deixar Trapdoor. Então, esse nome aqui eu vou mudar lá. Então, aqui, ó, a porta externa ela já está configurada como Door. E aqui ela está como User Defined. Ok? Então, eu vou voltar lá no meu Dynamo. E aqui, isso aqui seria externo. Vou dar uma copiada nisso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. São grupos de rotina para alterar as atribuições ali na minha instância. E esse aqui vai ser interno, para as portas internas. Então, agora eu vou procurar as vistas. São rotinas pequenininhas, simples, mas que te facilita muito o fluxo de trabalho. Então, aqui, agora eu vou procurar a minha vista. Vou lá em 3D, que vai estar lá dentro de FC. E a gente vai procurar que porta. Essa aqui é a porta externa. Selecionei a vista que está lá. E as categorias dos elementos portas. Eu posso fazer, por exemplo, uma lista, se eu quiser. Que aí a gente consegue mapear muito mais elementos, não só porta, como a categoria porta, mesmo que às vezes não tenha sentido para você. Mas a gente pode criar uma lista, colocar vários elementos. Então, essa lista vai entrar aqui na categoria, a porta vai entrar aqui. E as categorias, como eu fiz 4 listas ali, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Ctrl+V, Ctrl+V, beleza. Então, aqui eu tenho 4 categorias. Tudo bem que não vai ter aplicabilidade, porque a vista de porta externa só tem portas, mas eu poderia, sabendo que o Revit 2025 hoje está muito mais livre para fazer classificações que eu não aconselho, eu poderia chegar aqui e botar os pisos como classificação IFC-DO. Window seria janelas como IFC-DO. E vamos... Eu vou tirar esse último aqui, que não teria muito sentido de fazer mais um item. Então, ao mesmo tempo, eu conseguiria pegar 3 categorias diferentes que estão filtradas através de uma vista e mudar como que isso aqui vai ser exportado. Aqui está a classe do IFC mãe, IFC Export to IFC S. O nome tem que estar exatamente igual ao que tem aqui. Vamos selecionar aqui de novo. Exatamente o nome que está aqui. E o de baixo tem que estar exatamente o mesmo nome que está aqui. E se a gente prestar um pouquinho de atenção, está exatamente igual. Então, aqui em cima, a minha porta seria gate. Deixa eu voltar essa gambiarra que eu fiz aqui, para a gente fazer a aplicação de forma mais correta. Isso aqui é só para mostrar o potencial. Dá para a gente fazer muita coisa. Principalmente para agilizar fluxo de preenchimento que você faria manual. Ah, o Dynamo deu erro. Deixa eu fechar aqui. Deleta. Então, deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Vou garantir, porque como eu voltei muito, ele deu erro. Pra falar a verdade, eu acho que é porque o computador está bem pesado. Beleza? Yes. Quase que eu fecho de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Coloca aqui embaixo. Então, aqui é externo. Então, aqui já está como gate por coincidência. Não tinha pensado nisso aqui antes. Mas a interna vai estar como Trapdoor. E aqui eu vou selecionar a vista das portas internas. Vou mostrar isso aqui só para portas. Eu vou deletar as outras rotinas. Eu queria tentar mostrar tudo, mas já vi que não vai dar tempo. Porta interna. E aqui, porta externa. Essa porta externa. Essas outras rotinas de parede e de janela, mas segue tudo mesmo, a mesma ideia. Se eu vim aqui e rodar agora, deixa eu só conferir Trapdoor. O nome tem que ser exatamente igual. Trapdoor.
beleza? A gente pode vir aqui e falar, bom, roda aí para mim e preenche para mim. Já preencheu, porque é muito pouco elemento, mas, por exemplo, se eu selecionar todos os elementos agora, eles estão todos preenchidos. Vamos lá na portas externas, todos preenchidos. Beleza? Então, essa é a forma mais simples de você mapear na instância. Voltando para o exportador do IFC. Deixa eu voltar lá para o meu IFC geral. Já de setup. Só para mostrar aqui. Então, os meus elementos, eles já estão prontos para serem exportados. Pensando que eu já configurei tudo desde a raiz do Revit, ou seja, aqui nas opções de exportação do mapeamento que já vem dentro do próprio Revit. E as minhas instâncias que teriam classificações diferentes, eu poderia selecionar, filtrar como eu filtrei aqui através de vistas e ter uma rotina de Dynamo para preencher todos esses parâmetros para mim. Então, esse é o primeiro pulo do gato. Segunda parte, tentar entender, isso aqui já foi explicado, vamos para outra parte. Elementos linkados. Quando eu tenho um elemento linkado, que a gente chama de vínculo dentro do próprio Revit, a gente pode vir aqui e decidir, esses vínculos vão ser exportados? Não, não quero que sejam exportados. Esses vínculos vão ser exportados como IFC separados? Você pode ter um vínculo ali e exportar isso ao mesmo tempo como um IFC separado. Você pode. Eu posso exportar tudo isso dentro do mesmo IFC, mesmo sendo dois projetos separados? Eu posso. Eu posso colocar tudo dentro do mesmo lugar que está dentro do meu IFC site? Posso também. Então, a gente tem opções que a gente pode exportar esses dois arquivos que estão linkados na mesma tela do Revit ao mesmo tempo, ou simplesmente não, eu vou exportar só o que é nativo do meu projeto, não o que está linkado. Então, posso selecionar aqui. Segunda parte dessa mesma aba. Isso aqui é o que eu sempre uso. Isso aqui a gente pode exportar apenas elementos visíveis na vista. Então, por exemplo, se eu esconder alguma coisa aqui com RAID ou por alguma configuração de view template, que são os parâmetros de modelo de vista em português, né? Ele só vai exportar o que está na vista. Então, vamos supor que eu tenho, por exemplo, um uso BIM que eu vou exportar alguma coisa e eu não preciso dessas exportações dos meus mobiliários. Não interessa para que eu use o BIM os mobiliários. Então, posso fazer um filtro desde o View Template, desde a minha vista, para esconder esses mobiliários e na exportação eu coloco só o que está visto na minha vista. Então, dentro do meu projeto, esses mobiliários existem. Mas como eles não estão visíveis na vista, eles não são exportados. Outro jeito de fazer isso, você mudando na instância, aqui onde eu mostrei para vocês, aqui no cantinho, se você quer exportar esse elemento sim ou não. Aí depende do que você acha mais fácil gerenciar. Eu, particularmente, prefiro esconder na vista. Porque, às vezes, aquele elemento você vai exportar para outros usos. Então, se você for exportar para outros usos, você tem que ficar lembrando que aquele elemento está como não exportado na instância dele. Então, depende muito do seu fluxo. Você pode incluir os elementos de aço, você pode incluir as plantas 2D, ou seja, toda vista dentro do Revit, todo software BIM, na verdade, toda vista 2D não é uma planta 2D como no CAD. Aquilo lá, por incrível que pareça, é uma vista 3D planificada através de um plano, através de representações. Então, quando você entende geometria descritiva, para quem é arquiteto vai entender isso um pouco mais fácil, porque normalmente a faculdade de arquitetura tem geometria descritiva. A geometria descritiva, antigamente, na época do CAD, a gente imaginava o elemento construído tridimensional e imaginava planos em volta dessa residência, ou dessa casa, ou desse empreendimento, e projetava na nossa cabeça, ó, aqui vai ter uma linha aqui que é uma parede, aqui tem uma linha que é uma cobertura, e a gente projetava esses planos na nossa cabeça. Hoje, com a simulação da construção dentro do seu computador, o BIM, simplificando de novo, a gente projeta essa simulação, a gente constrói o elemento construído e cria planos para extrair essa informação. Então, nunca um plano, seja planta baixa, corte, fachada, é só um traço. Ele é um elemento. Então, qualquer coisa que você delete ali, principalmente, eu não sei se tem alguém aqui que não tem experiência com BIM, mas qualquer coisa que você faça ali afeta diretamente o modelo
assim como qualquer coisa que você faça na tabela, porque a tabela não é como uma tabela de Excel. Na verdade, a tabela dentro do Revit, que é a schedule, ela é configurada para ler os conjuntos de propriedades de informações de metadado dos elementos e, a partir daí, você montar uma tabela, lendo esses elementos. Por isso que nunca uma tabela vai ser uma tabela de Excel dentro de um software BIM, porque você precisa entender o que aquele elemento te entrega de informação e o que você consegue monitorar e colocar dentro dessa tabela. Beleza? Aqui dentro do Export Areas Space, ou seja, por que alguns lugares exportam os rooms? Aquela entidade que você vê dentro do seu projeto, que você coloca o nome com a área que vem automática, nada é automático 100%, tá? Esse negócio do automático no BIM me pega muito. Para fazer um projeto bem feito, tem muito do manual, muito de automatização, mas para ter uma automatização, você tem que entender para fazer. Então, aquela entidade que você coloca a área ali dentro, ela é um objeto tridimensional de entidade. Por mais que no Revit você não veja isso como um elemento 3D, você exporta no FC e aquilo vira um 3D. Vira um cubão sólido que você pode usar para várias coisas. Por exemplo, o exemplo mais fácil que eu sempre penso na minha cabeça, que é mais fácil de explicar o uso de um room, além de você poder fazer cálculo de ar-condicionado com os metros cúbicos daquele room, que seriam os ambientes, ou qualquer tipo de coisa, você pode usar uma vaga de garagem. A vaga de garagem com esse room especificado numa determinada altura, pode servir como compatibilizador para ver se as tubulações estão invadindo o espaço que cabe um carro. Então, se um carro tem 2,30 de altura e a tubulação está a apenas 2 metros do piso, essa tubulação não permite que você estacione um carro ali. Então, isso também pode ser um parâmetro compatibilizador a partir de um elemento, de uma entidade dentro do próprio software, por mais que a gente não veja, mas a gente configura. No IFC você vê isso. Outra parte. Aí que são os property sets, os commons property sets. Lembra que eu mostrei para vocês ali dentro do site da Build Smart aquela estrutura do IFC? Lógico que eu não expliquei muito ela, apenas mostrei. Então ali mostra as propriedades comuns, os P7, o que está atribuído para cada tipo de elemento. Então aqui dentro do Revit você pode escolher, beleza, eu quero exportar os FCs, exportar as propriedades do Revit. Eu posso exportar as propriedades comuns do IFC, ou seja, IFC Wall tem um determinado parâmetro comum que vai ser exportado para XXX elementos e eu posso exportar tudo isso. Ou seja, a gente tem um elemento extremamente massivo com muita informação. A gente pode exportar Basic Quantity, Export Material Property Sets. A gente pode, inclusive, configurar uma tabela, só usar um desses nomezinhos aqui para colocar ali dentro os parâmetros que a gente vai exportar como presets, só que a gente tem um problema. Se a gente quiser um parâmetro específico, por exemplo, construtora X, embaixo dessa construtora X, esses parâmetros são usados para certos usos do BIM. Se eu tiver uma tabela para cada elemento, eu vou ter inúmeras tabelas e não vou conseguir usar o mesmo nome para agrupar essas informações. Então, você vai exportar através de muitas tabelas essa informação. Mas você pode também fazer isso, ou a gente usa um mapeamento por um arquivo TXT, que é onde a gente escolhe aqui de onde está, que é esse arquivinho aqui. Dentro desse arquivinho TXT, a gente tem aqui também o site da Autodesk, para especificar isso aqui um pouquinho melhor. Então, aqui dentro do site da Autodesk, ele explica como que você monta esses TXT. Lembrando que sempre que tiver um jogo da velha, é para o software, na hora de ler essa programação, ele entender que isso não vai ser exportado, porque isso é como se fosse um texto organizador. O que tiver para baixo, que é o que realmente me interessa ser exportado, eu não posso ter o jogo da velha, que é como vocês estão vendo aqui, desses TXT. Esse TXT aqui ele é bem simplesinho, tá? Bem simples. Então, aqui é o meu organizador, ou seja, vai ser uns parâmetros, propriedades para janelas, e dentro dele eu começo a especificar. O que vai ser meu property set? Meu property set vai ter o título de IFC BIM. Então, meu organizador desse property set, que é meu parâmetro compartilhado que eu vou exportar, tem o nome de IFC BIM. Dentro dele,
eu posso ter o I, que é de instância, ou T de tipo. Lembrando, instância é o que você vê do lado de fora do elemento, na tela, e tipo, você entra no elemento para configurar. Essa é a diferença básica, perfeito? Só que, antigamente, a gente precisava colocar os dois. Ou colocava I, ou colocava T, ou colocava I/T, e fazer os testes de exportação. Hoje, com as novas versões de exportadores do IFC, que a gente tem ali dentro do site da Autodesk, eu não lembro se eu mostrei, mas se eu não mostrei, eu vou mostrar. A gente consegue instalar essas atualizações para exportar o meu elemento. Perfeito? Então, eu não preciso mais trocar isso de I para T. Eu posso colocar todo mundo como I. O meu tradutor do IFC, meu leitor do IFC lá, no meu plugin, ele vai ler isso e vai exportar todo mundo. O que é esses campos aqui, essas colunas? Lembrando, isso aqui não é espaço, é tab. Tab, coloco o nome do parâmetro que eu quero que esteja organizado lá, então posso colocar aqui IFC comp, que é de comprimento, IFC o que você quiser. IFC ambiente, IFC altura, IFC qualquer coisa, ou colocar altura, ambiente, você define como você quer colocar esses campos aqui. Então, esses campos é o que vai preencher dentro do meu IFC na exportação. Aqui é o tipo do parâmetro. Quais são os parâmetros compartilhados que o Revit suporta? A gente vai mostrar isso aqui dentro do site da Autodesk. E aqui da onde ele vai buscar essa informação. Então, no caso da janela, ele vai buscar a informação do IFC Comp para ser preenchida dentro do width, que é o que a gente tem da largura da família da janela. Só que esse parâmetro é um parâmetro de IFC Length, que é um parâmetro de comprimento. Então, a gente precisa entender como se comunica para a gente conseguir fazer essas exportações. Então, a gente tem aqui o nome que a gente quer que apareça. De novo, tab, os dados que são carregados e suportados, ou seja, length, texto, área, texto, por exemplo, e aonde vai ser buscada a informação. Por exemplo, aqui você vê que é o mesmo nome, porque esse aqui é um parâmetro compartilhado que foi criado para isso. Perfeito? Aqui, você não precisa colocar porque está vindo do mesmo lugar. Mas aí é uma coisa muito pessoal, eu prefiro deixar assim. Na minha cabeça, eu tenho mais controle mesmo que eu repito isso aqui dentro. Então, por exemplo, FC área eu também não precisaria, porque está buscando a informação do mesmo parâmetro que vai ser exportado e preenchido. Beleza? Então, isso aqui, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar lá na pastinha. Isso aqui já está salvo como os P7s, P7 Base, que seria todos tudo preenchido de todas as classes. Então, esse aqui foi preenchido para todas as classes daquele projeto. Então, é esse aqui que eu vou usar para mapear e exportar. IFC Base, aquele lá está mais limpo porque ele só está mostrando uma parte. Por que daqui para baixo eu vou olhar, beleza, para a janela eu preciso desse parâmetro, desse parâmetro, desse parâmetro, vou preencher assim, assim, assim. Enquanto que no guarda-corpo eu tenho 4. Aqui na janela eu tenho 5. Então eu preciso desse parâmetro. E eu vou definindo de acordo com a minha exportação do IFC, lembrando, categoria do IFC, que é a classe, e por boa prática, vírgula, espaço, IFC DOR type. Você sempre faz a cópia, escreve type, para você garantir que esses parâmetros vão ser exportados independente do visualizador do IFC. Porque alguns visualizadores de IFC ele vai procurar o type do IFC, que é a mesma coisa da classe. Tá? Simplificando de novo. Lembrando que eu estou simplificando bastante coisa. Então aqui a gente, ó, equipamentos hidrossanitários, só preciso de 3 parâmetros compartilhados. UOL, eu já preciso de mais parâmetros compartilhados. Então, eu vou definindo o nível de mapeamento. Calha, eu só tenho 2. Eu defino o nível de mapeamento que eu preciso para fazer essas exportações. Isso você monta na munheca, na base da mão. Digita e sai fazendo por um. O bom é que se você fez um aqui, você dá enter, copia e cola e você vai editando. Não é coisa de outro mundo. Então, aqui tem essa explicaçãozinha aqui da Autodesk. Eu vou dar no chat também, para quem quiser dar uma olhada. E vamos agora no GitHub da Autodesk. Ah, não, esse aqui é o... Eu vou entrar no GitHub. Esse aqui é onde você procura o instalador do IFC para atualizar. Perfeito? Então, dentro do seu software da Autodesk, dessa conta da Autodesk, você vai lá em atualizações de produtos, digita IFC na pesquisa e para o Revit 2023-2024 você consegue atualizar para a versão de janeiro desse ano, 16 de janeiro de 2025.
teve nova atualização do plugin. Mesma coisa para Dynamo, para qualquer coisa que não é nativo do Revit, você instala esses plugins atualizados. E o software Revit, quando você instala lá a versão nova, muitas vezes isso aqui já vem junto ali dentro, às vezes não, então depende. O que eu aconselho é pesquisa, faz o download e atualiza o seu plugin interno do Revit para exportar o seu IFC. E deixa eu ver se está aqui. Não está? Então vamos pegar aqui, daqui de dentro mesmo, aqui a gente tem download sempre. A gente vai entrar no GitHub da Autodesk. Esse aqui, você pode simplesmente vir aqui ó, e fazer o download. Eu não vou fazer o download. Mas esse aqui é um TXT pronto para você já usar. Usar, né, entre aspas, servir como base. Então aqui, quais são os tipos de dados suportados? Lembra que eu falei que a coluna do meio, que é essa coluna aqui, ó, são os dados suportados para exportação? Então você tem aqui todos os dados que são suportados. Área, boolean, classification reference, color temperature, count, currency. E, cara, conselho para todo mundo. Procure em inglês. Você não precisa falar perfeito. Você precisa entender o que está sendo dito. Isso aqui facilita muita coisa, porque o software ele é pensado para funcionar em inglês. Um detalhe muito interessante que eu acho que talvez nem todo mundo saiba. Quando a gente trabalha com Revit em Portugal, com Revit na versão métrica para fazer comprimentos, por exemplo, uma janela tem uma largura de X, uma porta tem comprimento de Y. Isso dentro do software é pensado como imperial, como PES, porque o software foi pensado para o mercado vindo onde ele nasceu desse jeito. Então, tudo que vocês veem na sua tela em metro ou no sistema métrico é uma tradução desse sistema. Quando você abre o Bonsai BIM, que você faz esse gerenciamento dessas configurações para ver aquilo, você vai ver que lá no final tem um 0001, 0002, porque é o arredondamento dessa conversão que, para a gente que vê um número mais redondo, a gente não enxerga. Então, isso também é uma coisa mais interessante para quem para começar a migrar para o inglês. Eu vou fazer uma propaganda em inglês. E mais uma outra coisa, o organizador de view template. As categorias são organizadas como vocês veem na aba do Revit. Perfeito? Então, aqui tem essas especificações, como vocês veem. Vou colocar isso aqui lá também para vocês darem uma olhada. E agora? Jadson, acho que não está vindo os links por aqui. Veja se está Ah, não está habilitado vindo? para todos o chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, não tá. Não tá para todo mundo. Deixa eu colocar aqui então de novo no GitHub, do help da Autodesk, para conseguir dar uma lida lá como funciona. Eu só estou voltando aqui coisas que eu já mandei, tá, pessoal? Rapidinho. O do Bem Fácil, a pesquisa dentro da BuildSmart e o que eu mais gosto, a pesquisa por dentro do site do Bonsai ali para pesquisar os IFCs. E esse aqui é o help da Autodesk, eu não lembro qual help que era esse, mas se eu mandei aqui deve ter algum motivo, porque eu tô ficando velho, desculpem, então algumas coisas talvez eu tenha esquecido. Beleza, então tem isso aqui. Entendendo esse conceito, a gente tem aqui os níveis de detalhe. A gente pode definir como baixo, então a gente tem um UFC mais leve, com formas geométricas mais problemáticas ou não tão bonitas. Um círculo ele vai estar mais quadriculado, ele não vai ter uma precisão geométrica tão interessante, mas você tem um arquivo mais leve, porque é menos dado. Geometria também é dado. Eu posso ter um volume médio de geometria, de detalhes mais especificado, ou eu posso ter um nível muito alto, que é o alto. Isso vai depender, inclusive, das famílias. Como essas famílias foram modeladas, vai depender do que vocês vai influenciar no que você escolhe aqui. Por exemplo, uma família que você tem um nível baixo de detalhamento, que ela só vai aparecer duas linhas, na hora que você exportar o UFC, você não vai ver esse elemento, porque ele não vai ler isso no nível baixo. Você vai precisar usar um médio ou alto e testar qual que você consegue ver. Perfeito? A parte avançada, como a gente já está com o tempo meio que estourado, eu vou deixar esse print aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Perfeito, vou mandar para vocês. Aí vocês conseguem ler a tradução para entender um pouco mais fácil.
Pronto. Foi enviado. Aí eu pulo essa parte um pouquinho. E aqui a parte de coordenadas geográficas, você, para quem trabalha com georreferenciamento. Aí a gente precisa entender georreferenciamento, que isso aí seria um ou duas masterclasses aí para explicar georreferenciamento. Mas é aqui que você controla como você vai fazer essas exportações por georreferenciamento, beleza? Eu vou fechar esse aqui, base, esse que não tem nada, que não está configurado. E já está aberto aqui, não, o meu outro projetinho que já tem tudo preenchido, inclusive os PSETs. Da onde eu vou buscar e o que são parâmetros compartilhados. Bem rapidinho para explicar parâmetro compartilhado e vocês podem depois testar. Parâmetro compartilhado, a gente vai em Manager, Share Parameters, está procurando algum lugar. Eu posso simplesmente criar um novo. E aqui eu crio um TXT, porque TXT é a base da programação, então tudo que você for usar com base em programação, você vai usar através disso aqui. Então você cria esse organizador, que, por exemplo, eu vou salvar aqui e criar. Eu posso vir aqui e criar um novo grupo, XXX, eu vou abrir um pronto, tá? E aqui eu posso criar um novo parâmetro, que é aqueles parâmetros que vocês viram lá, IFC, blá, blá, blá. Aí aqui tem que estar bem escolhido. Qual é o tipo de data? Lembra lá da exportação de mapeamento? Os tipos de datas aqui importam. Esse IFC blá, blá, blá vai ser um texto? Ele vai ser um comprimento? Ele vai ser uma área? Ele vai ser o quê? Então, aqui pode ser um texto, e aqui eu determino e vou pegando onde eu quero fazer as coisas. Mas, como eu falei, eu vou pegar um que já está pronto. Não vou salvar nada. E vou pegar lá o que já está pronto aqui para a gente usar. Que é esse aqui? Já para isso. Desculpa, esse aqui. Ele vai ler ali os parâmetros que já tem. E, olha lá, tem todos os parâmetros que eu tenho criado para esse projetinho. IFC altura, IFC área, IFC de estrutura analítica de projeto, que seria um nível 1, estrutura analítica de projeto nível 2. Estrutura analítica de projeto vai depender de como é montado o seu fluxo vindo, o que que você vai atender. IFC de escala, IFC de nível. Então, isso aqui já está tudo inserido dentro do meu projeto. E, feito isso, eu vou aqui dentro de projetos, parâmetros de projetos, e crio um novo com base num parâmetro compartilhado. Então, aqui eu crio um novo. Lembre-se sempre, deixa eu selecionar isso aqui, que você tem que escolher aonde esse parâmetro compartilhado vai aparecer. Eu, normalmente, coloco aqui em cima como texto, então ele aparece lá no grupo de texto, etc. E aqui você escolhe as categorias que esses parâmetros compartilhados estão associados. Beleza? Esses parâmetros já estão criados dentro do meu projeto, se a gente for aqui embaixo, já estão aqui criados. Vou cancelar porque já está todo mundo criado. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma exportação para demonstrar como que isso funciona. Obviamente, a gente precisaria de um tempo maior para aprofundar nessas coisas, mas eu espero que tenha dado um insight de como a gente pode automatizar muita coisa e entender como isso funciona na comunicação do MVD com o IFC. Deixa eu colocar para exportar aqui enquanto isso. Vou procurar aqui o meu, que já está configurado. Vou procurar lá o meu TXT. Aqui, eu vou ver se dá tempo, tá? Eu vou te marcar tudo aqui só para mostrar uma diferença. Vou ver se dá tempo de exportar duas vezes. E aqui eu vou procurar o meu P7 que já está configurado ali. Ok. Deixa eu só ver se ele está indo para o lugar certo. Beleza, vai cair aqui dentro e vamos exportar. Porque é importante, principalmente se você for trabalhar com BIM, que às vezes vai ter um BIM mais avançado, um BIM de nível mais básico ou nível mais baixo, você pode usar o que já está ali no exportador Autodesk, pega o MVD pronto, manda para frente, e às vezes a pessoa não vai conseguir fazer auditoria disso, às vezes por falta de capacidade técnica. Mas se você precisa de um fluxo mais aprimorado, você vai começar a entrar nesses tipos de fluxos e de organizações. Aqui eu vou abrir dentro do meu Solid, vou abrir aquele FC que eu acabei de exportar, área de trabalho, FC, vou aqui, segurar, beleza. Está aqui meu FCzinho aqui, vamos abrir. Ele vai dar uma lida. Por que que é importante a disciplina quando a gente exporta lá, a disciplina aqui, ó, arquitetura?
aqui ele já pré-carrega, mas se você quiser mudar no seu gerenciador, você já muda. Então, ok, não precisa adicionar nenhuma categoria. Isso aqui, ó, é um problema dos leitores de FC. Alguns softwares vão ler as texturas de forma coerente, bonitinha, mas como o que importa para a gente é dado, não faz tanta diferença. A parede de cima é a mesma parede de baixo, por incrível que pareça, o que a gente está vendo são cores diferentes. Vou selecionar a janela, vou vir aqui, ó, deixa eu subir isso aqui um pouquinho, outras propriedades e outras propriedades. Eu vim aqui, ó, IFC BIM, que foi os parâmetros que eu compartilhei, e aqui está meus parâmetros compartilhados. A altura é de 1,20, a área dessa janela é de 5,27, o comprimento é esse, max a fase de construção que a gente definiu lá atrás é 4. Se eu pegar outra parede aqui, ó, a gente já tem outros parâmetros compartilhados com mapeamento. Então, isso aqui pode atender o uso de EAP, pode atender o uso de linha de balanço, de planejamento, de orçamentação. Só que isso tem que estar tudo alinhado dentro da sua estrutura, como que você lê isso e o que você precisa colocar aqui. Tá vendo esse monte de dado aqui em cima, constraint, não sei o quê? Isso aqui, por quê? Isso aqui vem lá, deixa eu só fazer a última exportação, close all, e vou sobrepor essa exportação lá, tá? Vou exportar. Por que Jadson, que a gente faz essa Jadson, organização? Oi, desculpa, a gente está ficando um pouco sem tempo. Você consegue ir finalizando em 2, 3 não vou finalizar minutinhos? agora. Tá. Vou finalizar agora. O que que eu vou fazer? Eu vou desmarcar esse monte de informação que vai poluir meus elementos. Vou pegar só de FC comum. Vou aqui mesmo. FC Base. Tá certo? Ok. Deixa eu só ver se está no mesmo lugar. Certinho. A gente vai sobrepor aquilo lá. Vou sobrepor. A ideia era mostrar essas coisas também para vocês dentro do Bonsai, que é ali dentro do Blender, mas não vai dar tempo. Algumas coisas, inclusive, eu passei um pouco mais rápido do que eu queria. Aqui ele está dando uma leitura um pouquinho maior. Ele está dando uma filtrada. Exportou. Vamos abrir a mesmo elemento. Está aqui, ó. Project Base. Ok. E repare, olha a quantidade de elemento que eu não preciso mais. A partir de um organizador que eu possa ter dentro do meu projeto. Eu consigo deixar um projeto em um FC mais leve e mais limpo e mais objetivo para o que eu preciso. Não é porque você tem um monte de informação que você vai usar todas as informações. Vai depender do seu uso BIM, da maturidade da sua empresa e qual o destino que você precisa disso. Beleza? Aqui eu vou parar. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar mais algumas coisas, mas não vai dar tempo. Mas é isso aí. Espero que tenha sido bem útil para vocês. Parei com o compartilhamento. Ótima masterclass, Jadson, obrigada. A gente pode continuar a fazer uma segunda sessão. E a gente tem algumas perguntas, tem duas perguntinhas aqui no chat. Acho que a gente viu bastante as boas práticas, né? O que evitar, como configurar, o uso da programação visual, Dynamo. E tem uma pergunta aqui da Juliane, que ela fala justamente da exportação, né? Da importação do IFC no Revit. Que quando ela importou, ela não conseguiu gerar os 2D. Ou seja, Vai quando depender é, muito, vai depender muito do leitor que vai ler esse FC seu. Tem leitores com capacidades mais avançadas e tem leitores com capacidades mais limitadas. Isso depende de muita coisa. depende de muita coisa. Inclusive, é uma coisa que, para quem, quando o IFC 5 chegar, a gente vai ter uma mudança drástica do mercado, que o IFC 5 ele vai ter outra forma de entender a geometria. Claro, porque ela comenta que ela abriu o arquivo do IFC direto no Revit sem fazer algum tratamento no FC em outros softwares. Isso pode ter influenciado no Pode, mas resultado? para você tratar esse IFC que não seja no software nativo, você precisa entender de bonsai, que está ali dentro do Blender, para fazer essas modificações dentro do bonsai, que a gente chama de auditoria de IFC dentro do Blender. Aí você consegue mudar parâmetros, você consegue mudar a classe do IFC, você consegue fazer um monte de coisa dentro do Blender. Mas aí também precisa conhecer da programação de texto, que aí é onde relaciona com a pós da Ziggurat. Claro. E a Karine está perguntando se essas rotinas do Dynamo que você mostrou, vocês têm ela em algum lugar para compartilhar com o pessoal?
Eu mandei meu LinkedIn. Quem quiser, entre em contato comigo Entre em lá, que contato. depois eu mando. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que a vida é bem corrida, mas eu mando para vocês sim, só entrar em contato comigo. Isso, a Eric também pediu o contato do Jadson, pode pegar o LinkedIn que ele fala com vocês. Temos uma pergunta: é recomendável criar uma rotina para classificar um arquivo IFC do Revit em português para o Revit em inglês? Pergunta muito importante. Se você trabalha com Revit em português, sem problema. Mas se você vai exportar para você, tem uma cópia do Revit em inglês no seu computador para você fazer essas exportações. Porque como a API do Revit vai ter traduções diferentes internas, por isso que eu não recomendo português. De coração, aprenda o inglês. Você vai precisar ter alguns entendimentos mais profundos da API para entender o que que mudou e não vale a pena. Então é melhor você ter as duas cópias. Para quem não sabe, Renato, só se for, é bem rapidinho, se eu puder mostrar só como faz isso, é Sim, só sim. mostrar o caminho aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Minha tela aqui tô no meu notebook, tá? Então não reparem a bagunça. É, Dentro do Revit aqui, ó, tá vendo esse Revit aqui? 2024, eu vou renomear ele aqui como se fosse o meu Revit da versão inglês, o S. Feito. Continuar, estou alterando o nome dele. Então, esse é meu Revit em inglês. Eu posso fazer uma cópia desse atalho e dentro desse atalho aqui eu vou renomear ele para BR, que vai ser meu Revit em português. Tá, mas você mudou o nome, vai mudar a língua? Não. Como eu trabalho com Revit em inglês, eu preciso agora mudar para português. Como que eu mudo para português? Botão direito aqui, cadê? Propriedades. Vai abrir a janela de propriedades. E aqui no final, toda vez que vocês instalam o Revit, instalam todas as línguas do software. Então, lá no final, em inglês, americano, vocês podem procurar no site da Autodesk. E português brasileiro é PTB. Então, a partir do atalho aqui, eu vou colocar para abrir, ele vai interpretar que a linguagem mãe desse software, desse atalho, ele vai ler as informações como brasileiro. Então, o que que você pode fazer? Você pode ter dois atalhos, um para você trabalhar e um para você abrir e exportar o seu IFC. É uma das formas. Aqui, ó, já dá até para ver, ó. Ó, os nomes aqui já foram todos alterados. Beleza? Parei o compartilhamento. Legal, bem fácil, né, para fazer Tranquilo. essa É modificação. só precisar procurar um pouquinho da informação, mas a Sim. informação tem aí. E agora, para finalizar, aproveitando a pergunta do Carlos, no curso da Zigurá, esse conteúdo que você explorou, ele é demonstrado no Master? Como que foi? Conta um pouco da sua experiência e se esse conteúdo a gente consegue ver no curso. Então, o curso que está falado hoje aqui é o curso de programação. A gente precisa entender que o curso é voltado para programação e automatização. A programação e automatização é como se você colocasse isso para otimizar o seu trabalho. Então, você vai aprender a otimizar o seu trabalho de fluxo. Então, para mim, que trabalha com fluxo avançado de BIM, eu uso programação para otimizar muita coisa. Em vez de ficar lá na mão, uma coisa por cada coisa, você vai ficar a eternidade fazendo. Não, não dá. É inviável. Se você é um combo, como tudo na vida, para quem entrou nessa área, acostuma-se, nunca vão parar de estudar. Nunca. O ideal é você ter um master de BIM Manager para entender como funciona fluxos BIM, como que trabalha, quais são os usos, como que se comunica e como você automatiza isso, você precisa de programação. Não tem muito para onde correr. Certo, muito bem. Espero que todas as perguntas ficaram respondidas. A gente ficou um pouco meio sem tempo, mas o conteúdo foi ótimo, muito completo. Queria agradecer a todos que continuaram e seguiram com a gente até o final, ao Jadson, que veio aqui explicar, investiu seu tempo e compartilhou com a gente esse conhecimento. E, Jadson, quer deixar alguma mensagem final para o público? Só queria agradecer pela audiência. Quem quiser pode entrar em contato comigo ali no LinkedIn ou para contatos profissionais ou mesmo só para conversar. Estamos abertos. E minha vida é bastante corrida, porque eu dou aula como consultor
como professor convidado para Zigurá, dou aula para a Índia, tenho uma empresa, eu dou consultoria BIM, então é bem corrido, mas o que precisarem, eu estou à disposição, meu LinkedIn está ali, eu sou de fácil acesso, então é bem tranquilo. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Jadson. Obrigado a todos. E a gente se vê na próxima Masterclass. Até logo. Tchau, Jadson. Obrigada. Tchau, tchau.